Olá, amigos! Mais uma vez trazendo mais um conteúdo para vocês aqui, fazendo um comparativo de placa de captura. Como vocês já devem saber pelos vídeos anteriores, eu tenho essa plaquinha de captura genérica. Eu fiz várias modificações nela, porque quem compra dela diz que ela queima por excesso de temperatura. Então o que eu fiz? Eu arrebentei a carcaça dela, coloquei um cooler, fiz várias modificações aqui, não sei se dá para vocês reparar. Eu coloquei dissipador de calor, dentre outras coisas. O que eu tenho para falar dessa placa de captura? Primeiramente que ela não é USB 3.0, isso aqui é mentiroso, tá? Ela é uma USB 2.0, vai em qualquer porta 2.0. Outra coisa que eu tenho para falar dela, ela não grava em 60 frames, não grava em 60 fps. Então se você for comprar essa placa de captura, já fica ciente que é somente 30 fps. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo dessa plaquinha contra uma placa de captura de verdade. No caso, eu tenho aqui a Elgato HD60. Sim, essa placa eu também já fiz modificação nela. Coloquei um cooler, como vocês podem estar vendo aqui. Coloquei um cooler adaptado. E já comprei dissipadores para colocar nela, porque ela também aquece um bocadinho. E, na minha opinião, eu acho que se manter fria é a melhor opção. Então, eu comprei dissipadores e vou deixar nessa placa aqui também. Vou fazer uma adaptação, colocar cola térmica, vou fazer outras modificações. Se você quiser ver essas modificações, deixa nos comentários abaixo, beleza? Dá sempre uma olhadinha também na descrição, que eu vou deixar algumas informações na descrição para vocês. Pessoal, antes de mostrar para vocês algumas gameplay gravada por essas placas de captura, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que ninguém vai falar para vocês. A placa de captura da Elgato, essa daqui, ó, a placa da Elgato, ela tem um codec que tem um programa chamado Elgato Game Capture 3.5. Se você usar esse programa, você não precisa de uma placa de vídeo. Você pode usar um PCzinho i3 de terceira com apenas 4 GB de memória RAM. Você vai gravar um arquivo em Full HD em 60.000 bitrate. Sim, é qualidade pra caramba, você não tem noção da qualidade dessa placa de captura. Ela tem os chips de memória, ela tem um codec responsável por essa gravação e você consegue utilizar em um PC, mesmo um PCzinho bem básico, você consegue usar essa placa de captura aqui sem uso de placa de vídeo. Só que detalhe, tem que ser no programa da Elgato, você não pode gravar pelo OBS, por exemplo, porque ele não vai reconhecer. Você começar a gravar, ele vai travar o codec, vai dizer que está com um processador em 100% e pronto, vai crashar tudo, vai dar ruim. Ou seja, você é obrigado a usar o programa da Elgato. Diferentemente dessa plaquinha genérica, essa placa de captura da Elgato, ela tem uma entrada e uma saída. E essa saída aqui, ela não tem delay nenhum, o delay é zero. É basicamente uma tomada, uma extensão, né, dessa entrada para essa saída. Então o delay aqui é zero. O delay de entrada, se você colocar somente uma entrada aqui, botar um videogame, por exemplo, e pelo OBS você abrir a imagem e ficar jogando, você vai perceber um delay muito pequenininho, tá? Mas a entrada, sim, você vendo pelo computador, você vai perceber um delay bem pequeno. Essa placa genérica, ela tem duas desvantagens. Primeiro que ela não tem uma saída, ela só tem a entrada, ok? E se você for enxergar pelo OBS, você vai perceber um delay muito grande. E além disso, você precisa de uma placa de vídeo. Você precisa de uma placa de vídeo. Pelo menos uma placa de 1 GB DDR5. Para você conseguir gravar aqui com uma boa qualidade usando essa placa de captura. Se você usar... Claro que você pode também diminuir bastante a taxa de bitrate, né? Você pode colocar aí 5.000 e tentar gravar com um i3, um i5 de terceira. E você vai conseguir gravar com uma qualidade baixa? Vai, gravar com uma qualidade baixa. Mas você não vai ter aí o desempenho da placa de captura, o desempenho que ela te entrega você não vai ter por falta de hardware, ok? Então fique ciente que essa placa genérica aqui você vai precisar de uma placa de vídeo acompanhando. Diferentemente da Elgato, que você pode utilizar o software da Elgato. E daí você não vai precisar de uma placa de vídeo desde que esteja usando pelo software da Elgato, ok? Então eu deixei isso bem claro, bem explicado para vocês, né? Ok? Agora eu vou mostrar para vocês umas partes de vídeos que eu gravei usando a placa Elgato e a placa genérica. E vou mostrar para vocês a diferença entre uma e outra. Vamos assistir. Pessoal, infelizmente eu não consegui gravar tudo num dia só, porque eu tive problemas com a minha energia, entre outros problemas aqui. Mas enfim, a gente tá tentando, tá com a meta de postar vídeo pra vocês toda terça e sexta-feira. E também com a meta de bater 50k. Se você quer ajudar a gente, se inscreve no canal e comenta lá os conteúdos que tá agradando vocês lá no comentário abaixo. A gente vai focar sempre em procurar tá postando o que vocês gostam de assistir, beleza? Então, com certeza vai estar ajudando a gente a bater essa meta aí. Então vai lá, se inscreve no canal pra tá ajudando. Eu fiz aqui uma edição que foi um pouco difícil. Se você reparar, vai ter uma linha bem aqui, ó, bem no meio aqui, ó.
uma linha diferenciando a placa genérica da placa Elgato. Quando eu colocar a imagem completa, o nome vai estar aqui no centro, no caso uma placa, né? Vai estar aqui no centro e o áudio também vai ser da placa, beleza? Então eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem como está. Como vocês podem estar reparando aí, a placa Elgato e a placa genérica. Agora eu estou colocando a Elgato do lado de cá e a genérica do lado de cá. Se você reparar, o preto dessa placa, ela não é tão vivo quanto esse preto aqui da placa da Elgato. A imagem também aqui da placa Elgato é mais realista. Se você jogar o jogo, você vai ver que essa imagem aqui está muito perfeita comparado à imagem da placa genérica, que ela meio que tenta dar uma clareada, só que acaba que perde um pouco da qualidade do jogo, porque não é a imagem viva. Se você reparar também, alguns cenários, como essa placa genérica, ela grava a 30 frames contra 60 dessa placa, que você vai perceber que esse vídeo aqui está muito mais fluido. Eu vou deixar vocês assistindo aí mais um pedacinho para vocês verem a diferença entre uma e outra. Agora o áudio está da placa Elgato, tá? O áudio está vindo através da placa Elgato. A placa genérica, em termos de áudio, também é muito boa. A qualidade é boa. Porém, o áudio da placa genérica é bem mais baixo. Se você reparar aí o áudio, quando chegar a imagem somente da placa genérica, eu vou colocar o áudio também da genérica. Você vai reparar que o áudio é bem mais baixo, tá? Mas a qualidade é basicamente a mesma. Você pode dar um grau através do OBS, por exemplo, na hora da gravação. É impressionante, né, pessoal, a diferença entre a placa Elgato, a movimentação contra a placa genérica. Por mais que a placa genérica seja bem mais barato, então para quem está procurando economizar, eu acho que é uma boa opção. Mas a diferença é muito grande. Se você reparar, a placa Elgato tem uma movimentação muito suave. A imagem é muito fluida. Vários trechos do vídeo você consegue reparar a diferença entre a genérica e a Elgato. A imagem mais fluida, a imagem mais limpa. Pessoal, nesse trecho da gravação, esses dois bonequinhos vão entrar praticamente ao mesmo tempo no cano. Quase que ao mesmo tempo vão entrar no cano. Olha a diferença da placa Elgato para a placa genérica, em termos de fluidez da imagem. A diferença é muito viva na Elgato comparada à genérica. Quando precisa de uma movimentação maior, uma fluidez melhor, justamente por gravar em 60 frames, ela vai te entregar uma qualidade muito superior. Esse jogo aqui é um jogo que necessita de 2 jogadores, sempre do início ao fim, então se não tiver 2 pessoas vocês não conseguem jogar esse jogo, porque para avançar um boneco depende do outro. Um jogo sensacional na minha opinião. Agora, como vocês podem estar vendo, a imagem tá da Elgato lá em cima, ó, o nome da Elgato. No caso, as duas telas agora são Elgato, beleza? Então acompanha aí que essas duas telas são gravadas pela Elgato. Agora tá na genérica, olha lá em cima, ó, a genérica, e o áudio também da genérica. Pessoal, agora com uma gameplay um pouco mais frenética, onde exige um pouco mais de fluidez na imagem. Agora eu estou utilizando a genérica, então você saiba como é a qualidade em um jogo de corrida, onde exige uma fluidez, e a placa de captura genérica não te entrega essa fluidez. No caso, a taxa de 60 FPS por segundo de gravação. Como está gravando aqui a 30 FPS, vocês conseguem enxergar aí uma tremedeira, vamos dizer assim, na imagem. Eu vou alterar para a placa Elgato e obviamente vocês vão reparar a diferença entre uma gravação e a outra. Então fica assistindo aí e eu vou fazer essa alteração em 3, 2, 1. Olha a diferença, pessoal, a diferença é absurda. A fluidez da Elgato, gravando aqui a 60 frames por segundo, ela te entrega uma qualidade absurda e também uma fluidez muito melhor. Como vocês podem estar reparando aí, a diferença é absurda. E agora eu vou fazer o teste em outro jogo também, para finalizar com o último jogo para vocês assistirem e ver a diferença.
Pessoal, diferentemente do que eu fiz antes, agora eu vou mostrar para vocês o mesmo trecho sendo gravado pela genérica e pela Elgato. Essa, no caso, vai ser da genérica. Então assiste aí e logo em seguida eu vou reproduzir a mesma parte, só que na Elgato. Como vocês podem estar reparando aí, a imagem, né, a 30 frames, com uma qualidade boa. E agora eu vou mostrar para vocês como é na Elgato. Se liga só. A diferença de fluidez de imagem é gigantesca. E também a qualidade a gente percebe que melhora um pouco também comparada à placa genérica. Mas a qualidade não é nem o foco. Aqui é mais a fluidez. E a genérica não te entrega uma fluidez de imagem tão boa quanto essa. Então é isso, amigos, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Eu sei que esse teste foi um tanto quanto injusto, né, comparar uma placa de captura de, sei lá, mais de R$1.000. Tá certo que eu comprei baratinho, eu comprei de segunda mão por R$420, saiu até barato pra mim. Mas ela é uma placa de captura um pouco cara, comparada a uma placa, vamos dizer assim, genérica de, sei lá, R$100 pra baixo, nem sei quanto tá uma plaquinha dessa. Mas essa placa aqui, inclusive, já tá comigo há muito tempo, eu comprei ela por 60 e poucos reais na China, em promoção. Na época, já tá comigo há bastante tempo, mas também tá comigo há bastante tempo porque ele tá com esse dissipador aqui, tá? Já vou deixar bem claro pra vocês. Se quiser comprar uma plaquinha dessa daqui de captura, se ela durar um mês sem você fazer nenhuma modificação, é muito. Então sempre que você for usar, coloca um coolerzinho por cima dela, só para garantir que ela vai se manter fria. É pelo menos o que dá viável para vocês fazer. No meu caso aqui, eu cortei a placa, né? Botei um dissipador, usei cola térmica, eu tenho essas ferramentas aqui, então eu fiz essas modificações. E tá a bichinha funcionando aqui até hoje. Sempre que eu quero um negócio rápido, uma captura rápida, eu utilizo ela. A qualidade não é tão ruim assim, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu vou contar com a colaboração de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para estar ajudando. E também eu conto com a colaboração de vocês de estar assistindo os próximos vídeos que vai ter toda sexta-feira. No caso, eu aqui sexta-feira e o Guilherme na terça-feira, beleza? Então é isso, um grande abraço da equipe Maníacos da Tecnologia.